O seu sangue já me destou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois Ele me amou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você tá nas cadeiras aqui que é gordinha, né, Zé Francisco? Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo em excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos ouvir o conjunto das senhoras, Leiro dos Vales. Está com a oportunidade também de louvar e agradecer o nome de Jesus. Nós vamos ficar na presença dele aqui na casa da nossa amiga Maria Socorro, juntamente com todos vocês que estão na rua Luiz Ferro de Oliveira. Você que está ao alcance desse som, Deus possa falar fortemente ao seu coração. Com alegria saudamos a todos com a paz do Senhor. Somos gratos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui na casa da nossa amiga Maria. Que o Senhor continue abençoando ela e sua família.
Curou-me, curou-me, curou-me a minha cegueira. O homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Salvou-me, salvou-me, salvou-me com muito amor. O homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Glórias a Deus. Vamos ouvir também a mocidade, né? Os jovens aqui que fazem parte do conjunto Novas de Paz, da nossa igreja. Glórias a Deus, o conjunto Novas de Paz. Ah, Abanuta aqui não? De Abanuta, né? Louvado seja o nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que
eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequena, Ele tão grande é. Eu sou falha e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Glórias a Deus. Nós temos que fazer mesmo, meus amados irmãos, e adorar o nome de Jesus. Porque motivos temos, como diz nosso linguajar nordestino, temos e de sobra para adorar o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, fiquemos de pé mais uma vez para nós agora fazermos a leitura da palavra de Deus e também do convite do presbítero Gediel. Saúde a todos na paz do Senhor. Bem, meus irmãos e amigos, vamos ler lá em João capítulo 3, texto bem conhecido por todos nós. João capítulo 3, versículo 14 em diante. Bom, confesso que a letra está complicada, né? Vamos perceber os óculos. Tá muito legal, né? Mas vamos tentar ler aqui de pé e vai dar certo. João capítulo 3, versículo 14 em diante. Todos encontraram? Amém. Diz assim, deixa eu vir para cá. Não, tá bom. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Glórias a Deus. Está aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus, versículos que têm um significado muito importante
para a sua igreja, para você que está conosco no trabalho e para você que está ao alcance desse som. Glórias a Deus. Porque o propósito, meus amados irmãos, o objetivo de Deus foi esse. É por sinal do seu amor para com o mundo. O mundo aqui não é o mundo cósmico, o mundo que a gente observa, mas o mundo aqui é um mundo de pessoas. Ele enviou o seu Filho unigênito por amor. E aqui, meus amados irmãos, estamos para anunciar justamente o Filho de Jesus. Glória a Deus. É o que nós estamos fazendo. Nós fazemos no culto campal, no trabalho de evangelismo, na igreja, glórias a Deus, através da internet, anunciar esse amor para que as pessoas venham a conhecê-lo, não da forma como você acha, mas da forma como ele quer. É o que nós estamos fazendo aqui na casa da nossa amiga Maria do Socorro, anunciando a palavra de Deus. Quem necessita de oração? Muito bem, também peço orações por mim, por minha casa, por algo que eu tenho colocado nas mãos de Deus. E para mesmo feito, eu vou convidar o nosso irmão Guilherme. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, que agradecemos por essa palavra, Senhor. Que seja, Senhor, para tocar os corações, para servir de agradecimento para cada um de nós. Ó meu Deus, Pai Santo e Eterno, que lhe agradecemos, pedimos que continue operando neste culto, fazendo grandemente aqui, Senhor. Chegando às vidas que aqui escutam esse som, Senhor. Chegando a cada um, tocando os Aleluias. corações, Glória. agradecidos e fazendo que sintam o amor de Bendito é o nome Cristo, santo. ó Deus. Pai Santo e Eterno. Amém. Glórias a Deus. Muito bem, meus amados irmãos. Já aproveitando a ocasião, justificando que o diácono também não pôde estar aqui, ele que está comigo, juntamente comigo, à frente do trabalho no Departamento de Evangelismo e Missão. E também gostaria de apresentar, desde já aproveitando, os amigos e também os irmãos que estão conosco, mais especificamente o nosso irmão Acácio Paiva, ele que é auxiliar de trabalho. Podem ficar de pé, irmão, está aí o nosso irmão. E toda a sua família também, sua gentileza, também a esposa. Está aí essa família, abençoada em Cristo Jesus, Está aqui a carta de recomendação, Apresentamos a congregação da Assembleia de Deus em Rodolfo Fernandes, o irmão Acácio Paiva, auxiliar de trabalho e membro desta igreja. Glórias a Deus, Então vamos dizer para ele, assim como toda a sua família, seja bem. Muito bem, também como os amigos, que estão conosco aqui nesta noite, por nomes, não consigo, mas sei quem é, como nossa amiga irmã Sônia, a dona da casa, Maria do Socorro, como sua família, sua irmã, ela também aqui que eu, prima, que é a mãe de Maria lá, que mora naquela rua aqui, mamãe também, só esqueci o nome dela agora, Pronto. Mora em Apodi, O irmão da Igreja de Cristo. Pronto, a moda, Você já conhecia ele. A senhora também que está conosco aqui também. Dona Maria José, obrigado, irmã Cida. Jairo, Também muito conhecida aqui na cidade. A minha prima, mãe de Fabiano, Maria, Inclusive, irmãos, aqui essa terra curiosamente, o nome dessa rua é o nome do meu bisavô, Rua Luiz Ferro de Oliveira, e a outra que mais em cima ali é a rua do meu avô, Raimundo Ferro de Oliveira. É interessante
Verdade, meu João. No meio da família também, dos meus familiares, né? Que já se foram, mas fica essa homenagem a eles, em nome do meu bisavô e também em nome do meu avô. Vamos mais uma vez, irmãos, para os amigos visitantes, sejam bem-vindos e bem-vindas. E voltem sempre, glórias a Deus. Vamos ouvir mais um louvor nesta noite. Glórias a Deus. Eu vou convidar aqui a minha esposa, a irmã Leide. Depois dela, nosso irmão auxiliar de trabalho, irmão Acácio, já está com a oportunidade também. Ele que fez o voto nesta noite, é o votante. Após a minha esposa, ele também já vai estar com a oportunidade em nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estou feliz, grata nesta noite, por estar aqui junto com os irmãos para glorificarmos o nome do Senhor em via pública. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia voarei, de asas não precisarei, com medo disco voador, apenas eu atenderei ao índio do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. E sou o Senhor a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. E sou o Senhor a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não responde. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. E sou o Senhor a te louvar, louvando então eu partirei ao
Glória a Deus. Nosso irmão Acácio está com a oportunidade nesse momento para falar do motivo do voto, das bênçãos que Deus tem feito em sua vida. Eu tenho o prazer de saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, por estares aqui nessa noite, compartilhando com os irmãos esse culto maravilhoso, né? Louvado seja Deus, para pagar aqui não é um voto, né? Mas um culto de agradecimento a Deus por o que Ele fez na minha vida, né? Minha irmã fez, aleluias, esse culto, né? Me convidou para esse culto, eu fazer esse culto de agradecimento, e aqui estamos para agradecer a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. E graças a Deus, irmãos, que Deus tem feito na nossa vida uma coisa muito maravilhosa, né? Primeiramente nos salvou, louvado seja Deus, nos colocou nos seus caminhos santos, louvado seja Deus, nos deu um fôlego para louvar o seu nome, né? Glória a Jesus, para pregar a sua palavra, para dizer que Ele é bom, salva, cura e apronta e leva para o céu. Glória a Jesus. Os capítulos que o irmão leu essa noite, a leitura, né? Louvado seja Deus, essa mesma leitura foi a que foi lida na época que eu aceitei a Jesus. Só que o irmão, ele leu do primeiro capítulo até o 17, né? Capítulo 1, versículo 1 ao 17, que é aquele encontro de Nicodemos com Jesus, né? Louvado seja Deus. Bom, meus irmãos, eu estou aqui, louvado seja Deus, aleluia, para agradecer a Deus. Primeiramente, quero agradecer a Ele. Segundo, quero agradecer a minha irmã, né? Que, louvado seja Deus, proporcionou esse trabalho aqui hoje, esse culto maravilhoso, para contar de uma bênção que eu recebi do Senhor. Louvado seja Deus, esse mês agora no dia 25, fez 9 meses, né? Que eu submeti uma cirurgia, louvado seja o nome do Senhor, e foi uma cirurgia muito conturbada. Agora eu faço como diz a história. Eu estou contando aqui pela graça de Deus, viu, irmãos? Porque o que eu sofri foi imenso, né? Quero agradecer a ela também, porque ela acompanhou todos os momentos ali comigo, juntamente com a minha filha. Minha filha foi com o braço direito ali também, naquela UTI ali. Passei um mês no hospital, né, internado. Louvado seja Deus. Uma cirurgia de coração, né? Hoje, se a gente entrar naquele UTI ali da Wilson Rosado, é lotado. É tanto que eu passei 4 dias lá na UPA do Alto São Manuel, né? Internado lá. Depois fui transferido para o Almeida Castro. Depois eu fui transferido para o Wilson, para poder fazer essa cirurgia, porque, louvado seja Deus, não tinha vaga. Louvado seja o nome do Senhor. E ali no Almeida Castro, eu tive ali um grande infarto. Foi esse que quase me levaria. Louvado seja Deus, não levou por causa que Jesus não deixou. Tem um propósito. Sempre teve, né, irmãos? Jesus sempre tem um propósito na vida da gente. Glória a Jesus. Por mais que a gente não mereça, mas Ele faz com que a gente merecemos. Aleluias. Porque louvado seja Deus, aleluias. Quando Ele nos escolheu, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Primeiramente Ele chama, irmãos. Primeiramente Ele tem aquele propósito, glória a Deus, aleluia, de nos chamar, nos acolher.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Irmão, leu essa noite. Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Jesus. E aquela morte dele na cruz não foi uma morte em vão. Foi para que tivesse algum significado. E esse significado está aqui hoje. Glórias a Deus. Aleluia. Então nós só temos a agradecer a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Teve um dia ali que foi nesse mesmo dia do infarte, né? Tinha um cidadão lá que o problema dele era, eu acho que era pior do que o meu, porque ele estava todo cheio de aparelhagem ali. E ele mesmo dizia, meu problema é pior que o seu. E o meu, irmãos, olha, eu ia para o banheiro sozinho, para as minhas necessidades, tomava banho, não trocava de roupa, tudo mais, sozinho. Mas de repente, irmãos, quando eu cheguei do banheiro um dia, aí me deu por dentro uma febre muito alta. Eu fiquei lá me acabando em cima daquela cama. E eu chamei o enfermeiro. Ele veio e disse, Senhor Carlos, porque o senhor tomou banho, agora o senhor está dentro do ar-condicionado. Esse frio do Senhor é normal, é do ar-condicionado. Não. Isso aqui é uma coisa que vem de dentro de mim. De repente, uma dor muito forte nas minhas costas. Essa dor passou para os peitos. E ali eu fiquei me acabando. De repente veio o enfermeiro, o médico, e pega injeção, e pega remédio na boca, para baixo da língua, outro para me engolir, e era aquela confusão toda. E eu ali me acabando, irmãos. Louvado seja Deus. Daí a pouco eu vi aquelas vozes, lá bem longe, aquela voz. Daqui mesmo eu vou partir, mas estou aqui para contar a história. Estou aqui para contar a bênção do Senhor. Começou isso lá na minha casa, né? Eu estava no trabalho, cercado, na roça, quando deu o primeiro infarte. Aí eu fui ali para o Alto São Manuel, ali, estou no Rodolfo, né? E quando chegou lá, a doutora, quando o enfermeiro me viu, disse, não, o senhor não vai nem passar pela médica, eu vou logo bater um raio-x ali no senhor. Um elétrico, né? Vou bater logo um elétrico no senhor. Aí bateu esse elétrico. Aí eu voltei para a doutora, né? Quando a doutora olhou e disse, não, o senhor vai tomar aqui esse remédio. Aí daqui a pouquinho, daqui uma hora o senhor verifica a sua pressão novamente e está liberado. Aí fui, tomei o medicamento, daí a pouco a dor passou, lá para fora. Daí a pouco chegou um momento, eu fui verificar a pressão novamente, a primeira vez estava 16/9, né? Depois, quando eu fui novamente, estava normal, graças a Deus. E já tinha outra médica lá, que ela já tinha recebido, já tinha terminado o seu plantão, e entrou a outra. Aí a outra disse, o senhor não tem mais alguma coisa para apresentar, não? Disse, o menino aí bateu um elétrico em mim aí. Ele disse, deixa eu ver aí, eu disse, está aqui com a minha filha. Ela disse, não precisa ver não, porque a minha colega de trabalho também já viu, né? Tá bom. Aí ela disse, não, mas olhe sempre. Quando ela olhou e disse, não, bata logo o outro, que esse aqui tá errado. Esse aqui tá errado. Mandou bater outro, eu fui. Quando eu voltei, que ela olhou e disse, tá errado, bata outro. E o senhor vai tomar logo esse remédio aqui. Ela trouxe um punhado de comprimido que quase não cabia na mão dela, a enfermeira.
Eu tomei tudo de uma vez. Aí mandou tirar um sangue e mandou para o Wilson. Quando esse exame chegou, constatou que era de infarto mesmo. Louvado seja Deus. Aí eu tinha que fazer o cateterismo. Eu tinha que aguardar a vaga. Passei 4 dias lá, como eu já falei. E passei uns dias na Almeida Castro. Depois fiquei. O cateterismo foi que eu fui para o Wilson. Passei mais uns dias lá e chegou o dia da cirurgia. Passei mais 10 dias internado para poder receber alta. Louvado seja Deus. Mas foi uma luta grande, irmãos, né? Uma luta tremenda. Ali eu tive anemia. Ali eu tive... Louvado seja Deus. Aquele negócio, bactéria, né? As bactérias. Passei 10 dias tomando antibióticos para botar essa bactéria para fora, né? E quando eu saí, sim, tiraram mais uma veia da minha perna, chama-se a veia safena, daqui do pé da virilha até embaixo do joelho. Um corte muito alto, muito grande. E quando eu saí do hospital, se abriu bem no meio, mais ou menos 10 centímetros. E ali nós chamamos ali um enfermeiro particular. Louvado seja Deus. Cada curativo que ele fazia era R$150. Foram feitos a primeira vez 5 e da outra vez foi 7. E ainda tive mais 7 dias de antibiótico novamente para a perna, né? Louvado seja Deus. O enfermeiro ele disse: não, rapaz, você tem muita sorte, porque tem gente aí que abre a perna todinha. Tem uma coisa que cabe uma mão para dentro assim. Sei que os médicos não me mataram, porque desse jeito, louvado seja Deus, mas a mão de Deus estava sobre mim. A mão de Deus estava sobre mim. Porque se não tivesse, louvado seja Deus, eu não estaria aqui para contar na história, porque eu já vi, louvado seja Deus, enquanto eu estava lá, irmãos, muitos ali que fizeram a mesma cirurgia que eu fiz, se foram, né? No dia que eu recebi alta, tinha uma velhinha lá, uma senhora, ela não resistiu o balão de oxigênio, né? Porque a gente é entubado, depois da cirurgia é entubado, intubação. E pense num negócio complicado. Quando você se acorda, você não respira só pelos nariz, né? E quando a pessoa respira só pelos nariz, eu mesmo sou assim, eu fico faltando fogo, tá? E graças a Deus, ela tirou pouco tempo a tirar lá a intubação e eu retornei, né? Sim, a senhora, ela não resistiu e ali faleceu, né? Teve um pastor, que os irmãos aqui, eu não sei se conheceu ou se viu falar também, o pastor Antônio Eugênio, ele é pastor lá da cidade da Maísa. Ele se internou-se com o mesmo problema, fez a mesma cirurgia. Louvado seja Deus. Quando ele recebeu alta, foi para casa, né? Quando estava em casa, com os 6 dias que estava em casa, começou a passar mal, foi para o banheiro. Quando voltou, só deu tempo para voltar, caiu lá na cama lá e chamaram as pessoas lá. E quando chamaram a ambulância para lá e para o hospital, quando a ambulância chegou, já tinha passado por cima, né? E é dessa forma, irmãos. Deus, louvado seja Deus, ele não fez isso com o pastor porque ele não gostasse do pastor, mas porque, louvado seja Deus, ele disse: não, eu já preparei você já está preparado, o fruto já estava maduro. Comigo não, irmãos.
Deus deve ter dito assim, ele não disse falando assim para mim não, mas ele deve ter dito, não, você ainda tem alguma coisa para fazer para mim. Aleluias. Você ainda tem alguma coisa para fazer para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Deus não escolheu, louvado seja Deus, eu nem você, apenas para ficar sentado numa cadeira, não, irmãos. É para chegar, louvado seja assim, dizer assim, olha, aleluias. Esta é a palavra que salva, cura, liberta e leva para o céu. Essa é a palavra de Deus. Eu aprendi com ela. Louvado seja Deus. Ninguém me ensinou, mas ela me ensinou. O Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus, aleluia, foi meu professor. Por isso que eu estou aqui hoje. Glória a Jesus, aleluia. E eu não me canso de agradecer a meu Deus, irmãos. E vou sempre agradecer. Glória a Jesus. Quero agradecer a minha querida irmã, a minha outra irmã ali também, que está aqui conosco, né? Louvado seja Deus. Quero agradecer aos irmãos também, né, por ter se reunido aqui hoje para esse trabalho maravilhoso, né? Quero agradecer a todo mundo, irmãos. Quero agradecer a minha esposa também, que esteve comigo, a minha filha que lutou comigo do começo ao fim. Eu agradeci a ela lá em casa, no culto que a gente fez lá, e aqui quero agradecer novamente. E vocês, amigos da palavra de Deus, os que eu vou dizer agora para vocês. Deus ama vocês. Ele mandou o seu filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, não, que o mundo não é o mundo, louvado Deus, global, como se chama assim, não, aleluia. O mundo que a Bíblia fala é o povo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus ele estava lá na cruz, que ele olhou da terra, que ele olhou para baixo. Louvado seja Deus, aleluias. Ele disse, Pai, louvado seja Deus, aleluias, está tudo consumado. Quer dizer, Pai, eu vou para ti, louvado seja Deus, aleluias. Mas vai ficar, louvado seja Deus, aleluias, aquilo que o Senhor nos prometeu, a sua palavra, louvado seja Deus, para ser pregada a toda criatura. Lá em Mateus, no capítulo 24, se não me escapa o versículo 8, diz que quando esse evangelho for pregado a toda criatura, verá o fim. Aleluias. Então é dessa forma, irmãos. Quero agradecer a todos. Quero agradecer também a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí o nosso irmão, testemunho muito grande, que, meus irmãos, momento de reflexão para você, meu amigo, minha amiga, reflexão para vocês entenderem o que Deus faz na vida dos seus, da maneira como Deus cuida do que é seu, da maneira como Deus diz é a hora, quando Ele diz também não é a hora. E para todos nós que estamos aqui, mesmo até com o número resumido, mas aqui, meus amados irmãos, enquanto o irmão Acácio falava, eu entendia como uma grande mensagem nesta noite. Porque a vida do homem, por mais que ele pense que esteja pautada nas coisas aqui da terra, por mais que ele pense que a sua vida se limita com as coisas aqui da terra, não é. O ser humano ele tem corpo, alma e espírito. Um dia o corpo há de deixar de se existir, mas fica o espírito. Glórias a Deus. O espírito um dia ele vai para Deus ou ele vai para outro local. Mas enquanto estiver aqui na terra, ele está sobre a vontade de Deus. Louvado seja o nome dele. Vamos ouvir também a esposa do nosso irmão. Ela está com a oportunidade de louvar.
A filha, então, está com a oportunidade em nome de Jesus. Ela também que esteve presente nesses dias, nesses momentos, ela também vai estar com a oportunidade de falar, de cantar conforme Deus conceder no seu coração. Tenho o prazer de saudar os irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de alegria, né, de estar aqui agradecendo por tudo que Deus fez na vida do Pai. Eu gostaria de convidar ele para louvar comigo. Quando ele estava no hospital, ele disse: minha filha, quando eu vou fazer o culto de agradecimento, eu quero louvar esse hino com você. Aleluia. Aleluia. Aquilo que parecia ser minha sorte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre, estou aqui. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Usa mim. Louvado seja Deus. Que povo é este? Quem é este povo? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória. Canção derramar, derrubar, põe, né? Você quer essa cadeira? Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te ao meu Senhor.
Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra ser visto, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, nesse momento vamos ouvir a palavra de Deus. Geralmente quando o Temer está, outro irmão do ministério, mas dessa vez vai ser o nosso pastor. Ele vai trazer a palavra de Deus e também já vai ficar com a direção do trabalho, em nome de Jesus, e pedindo orações por mim e por minha casa. Amém? Tenho o prazer de saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus, estamos aqui, graças a Deus, desta vez deu certo, né? Para agradecermos a Deus pelo milagre que Deus realizou na vida do nosso irmão. Esse culto já tinha sido marcado algumas vezes e não ter dado certo. Mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo, tudo no tempo de Deus, né? E aqui estamos para agradecer esse grande milagre na vida do nosso irmão. Bem verdade, como ele falou, o pastor Antônio Eugênio passou pelo mesmo processo que ele enfrentou. E achou por bem o Senhor o recolher. E ele está de pé, como bem disse ele, porque Deus ainda tem algo a realizar na vida dele aqui, né? Aproveitar a oportunidade e fazer a obra do Senhor Jesus. Mas antes nós vamos ouvir mais um louvor. Convidar aqui o irmão Tiago para estar louvando o Senhor. E depois estaremos trazendo uma palavra. Também eu tenho o prazer de saudar a todos a paz do Senhor. Amém. Para mim é muita alegria servir esse Deus poderoso e estar aqui na casa da minha prima Maria de Socorro, seus irmãos, Geniluz, a Cássio, Manel, a Moda. Que Deus
E vocês são as máquinas de fazer crente. Vocês que não são crentes. E hoje, Deus está mostrando para vocês o poder que Ele tem. Ele é o poder da cura e o poder da mudança. Porque não precisa de ir muito longe não. Você olha a vida de Tiago, um ano aqui atrás, e olhe para hoje, para você ver como é o Deus da mudança. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Só Ele é digno de honra e de glória. Deus é maravilhoso. Peço que os irmãos cantem comigo esse hino. E você que não é crente, reflita na letra dele, porque ele é muito maravilhoso. Eu quero uma coisa te dizer. Só Jesus, Ele é quem tem poder de mudar a vida de um pobre pecador. Para Ele, uma paz, um infinito amor. Eu quero dizer, Jesus tem para dar uma vida sem fim no celestial. Ele já preparou, breve vai voltar. Vem hoje a Cristo, aceita, Ele é seu Salvador. E Ele está aqui nesta noite. Só Ele é digno de honra e de glória. Rodolfo Fernando está em festa porque Deus está de olho na nossa cidade e no nosso povo. Oh, glória a Deus. Você pode até dizer que é feliz, que em toda a sua vida você teve o que sempre quis. Mas quando é que seus dias se findar, perante o Senhor vai se encontrar. E o que tens para dizer perante o Senhor, se você não cumprir o que Ele mandou, você não vai ter uma desculpa para dar. Você muito ouviu e não quis aceitar. Ele é seu Salvador. Eu quero te dizer, Jesus Cristo te ama. Eu quero te dizer, Jesus Cristo te chama. Eu quero te dizer, Jesus Cristo te ama. Eu quero te dizer, Jesus Cristo te chama. Amém. Agradeço a Deus pela rica oportunidade. E que você que não é crente, que escutou esse hino, reflita na passagem dele, porque Deus, do jeito que mudou minha vida, pode mudar a sua. E amanhã você está aqui
servindo esse Deus, que Ele é maravilhoso. Nós não merecemos, mas Ele nunca abandona a gente. Agradeço por aí a oportunidade. Amém. Muito bem. Meus queridos irmãos, é um pedido aqui do nosso para louvar o Senhor. Nós vamos ouvir, né? Pronto. Louva o Senhor. A Bíblia diz que quem tem fogo louva o Senhor, né? Aleluia. Glória a Deus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Todos os irmãos que falam do Senhor aí, né? É uma alegria, né? Ficar na casa, família, mais ou menos assim.
isso assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Glória, Senhor. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Aleluia. O Rei dos Reis está aqui, né, irmãos? Jesus Cristo. Ele disse: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Glórias a Deus. Então Ele está aqui no nosso meio, através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27, versículos de número 21 e 22, nos diz assim: e respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E disseram-lhes todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e amigos, estes versículos nos fala exatamente no momento em que o Senhor Jesus estava diante do governador Pilatos. Jesus já tinha passado por aquele processo que ele enfrentou, que foi judiado pelos soldados romanos, aonde cuspiram na sua face e aonde fizeram muitos questionaram muito ele acerca que ele realmente era filho de Deus. E enfim, todo esse processo que Jesus passou
E por último, chegando já esse ponto final em que Jesus estava já diante do governador Pilatos. Louvado seja o nome do Senhor. Homem esse que tinha na época autoridade tanto para condenar como também para dar a sentença de liberdade a qualquer preso. E Jesus agora estava diante das suas ordens. Louvado seja o nome do Senhor. Pelas acusações que Jesus estava sendo acusado pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, e todos nós sabemos algo que todo ano é passado, né? Como já estamos se aproximando esse período onde passa o filme, né? Falando a respeito do sacrifício de Jesus e do sofrimento de Jesus. Período da Semana Santa. Sempre passa. Mas, queridos irmãos, nós estamos aqui realmente, onde a leitura nos fala, neste ponto final, aonde Jesus tinha ou estava diante das mãos do governador, e ele é quem tinha a palavra final no momento para ou soltar a Jesus ou condenar a Jesus, diante das acusações que estavam fazendo acerca dele. E esses versículos que acabamos de ler exatamente fala disso. Quando o governador pergunta diante dos sacerdotes, diante dos anciãos que estavam ali, diante do povo que estava ali, acerca de Jesus Cristo. Porém, também existia um homem por nome Barrabás. Barrabás estava já com a sua sentença certa, sua condenação certa, por alguns delitos que ele tinha praticado naqueles dias. E ele já tinha sido, a sua sentença já tinha saído acerca da sua condenação de morte. Até mesmo a cruz que Barrabás ia ser crucificado já tinha sido feita, já estava tudo preparado. E estava ali Barrabás, que já estava com a sua sentença já realmente determinada e era de morte. Porém, o governador, querendo soltar Jesus, porque ele estava vendo que Jesus realmente não tinha culpa alguma e que Jesus não tinha realmente nenhum delito, nenhum pecado a essa altura para chegar ao ponto de ser condenado à morte. Ele viu diante dos que acusavam que Jesus não tinha nem praticado nenhum crime para chegar a esse ponto de ser condenado à morte. E querendo soltar Jesus, ele fez esta proposta para o povo acerca de Barrabás. Quando ele diz aqui no versículo de número 21, louvado seja o nome do Senhor. Diz: a quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus Cristo? Ora, irmão, Barrabás já estava com a sua condenação certa, mas ele estava querendo que, se o povo realmente mudava de ideia acerca da condenação de Jesus, e se voltasse para Barrabás. Barrabás, esse que estava com a sua condenação certa, por alguns delitos que tinha praticado na época ali, tantos males que ele tinha feito à sociedade, mas veja que nos diz o versículo que o povo gritaram e disseram para o governador: solte Barrabás e crucifique Jesus. Veja que ponto, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Que mal! O versículo 22 nos diz, disse o governador: mas que mal esse homem fez a chegar ao ponto de nós dar a sentença de condenação de morte.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas veja, queridos amigos, que o povo não escutou conversa e gritaram mais alto ainda, dizendo: solte Barrabás e crucifique Jesus. Meus queridos amigos, veja que o governador está lhe dando uma oportunidade, ou colocando na mão do povo, aleluia, uma oportunidade, e deixou que eles escolhessem a qual dos dois fosse condenado à morte. Aleluia, já livrando, tirando o pé da reta, porque via ele que não havia nenhum delito algum para chegar ao ponto de Jesus ser condenado. Até mesmo a palavra nos mostra que a sua esposa teve um sonho. E no sonho alguém parecia dizer que ele era justo, que ele não tinha não tinha praticado nenhum crime realmente, e ela avisou para ele. Mas o povo gritava e dizia: solte Barrabás e crucifique Jesus. E por último, ele nos diz aqui a palavra que ele toma uma bacia com água, e diante do povo ele disse: eu lavo as minhas mãos diante do sangue deste inocente. Fica aí a escolha com vocês. Já que vocês estão escolhendo a crucificação de Jesus e a liberdade de Barrabás, que já está com a sua condenação certa, que praticou vários crimes realmente, merece mesmo ser condenado, mas vocês preferem Jesus, então eu lavo as minhas mãos diante de vocês, diante do sangue deste inocente. Mas o povo clamava e dizia: solte Barrabás e crucifique Jesus. Então o governador tinha, no momento dado, essa oportunidade ao povo para escolher, e escolheram realmente Barrabás, que tinha praticado vários crimes na época, e eles preferiram Barrabás, aleluia, do que é Jesus. Veja, irmão Tiago, naqueles dias isso já aconteceu, aleluia, diante da escolha do povo. E hoje, será que ainda está acontecendo? A quem o povo está escolhendo? Jesus ou Barrabás? Barrabás representa o mundo em que estamos vivendo. Barrabás representa tudo aquilo que não agrada a Deus. Barrabás representa realmente, irmãos, tudo aquilo, aleluia, que condena a alma do homem. Aleluia. Isto representa Barrabás. A quem o povo está escolhendo ainda hoje? Jesus Cristo ou Barrabás? E ainda, como o governador deu a oportunidade para o povo escolher, aleluia, o próprio Deus também deu a oportunidade para a humanidade também escolher a quem eles querem servir. Porque o próprio Jesus disse em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho. Mas a palavra nos diz que existe dois caminhos: um caminho estreito e apertado, mas que conduz ao céu. E existe outro caminho, um caminho largo e espaçoso, que muitos entram por ele. É o que a palavra nos diz. Muitos caminhos nesse caminho largo e espaçoso. Caminho largo e espaçoso esse que dá liberdade para a pessoa fazer o que quiser na vida. Já o caminho estreito é apertado, anda com dificuldade, a pessoa não tem liberdade realmente de fazer o que bem quer, de andar com liberdade. Não, é estreito, já está dizendo. E ainda hoje existe a oportunidade
Deus ainda está dando esta oportunidade que foi dada naquela época aqui para o povo escolher. E esta multidão aqui escolheu Barrabás para que o governador soltasse, e preferiu a condenação de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o governador não teve escolha. Aleluia, porque o povo gritava, o povo clamava e dizia: solte Barrabás e crucifique Jesus Cristo. Ó, irmãos, que tristeza naqueles dias. E o governador deu a liberdade e a sentença realmente de condenação de morte. E a cruz que estava preparado para Barrabás, agora colocaram Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero me estender muito até o ponto da crucificação, não. Eu quero parar apenas por aqui. Aleluia, e levar os corações nesta noite, que nós temos esta mesma escolha, esta mesma oportunidade de escolher a quem queremos servir. Se a Jesus Cristo ou se a Barrabás. Louvado seja o nome do Senhor. A quem você escolhe nesta noite, está sendo lhe dada uma oportunidade nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Preferir a vida que você está vivendo na liberdade, mas sem a aprovação de Deus, se morrer do jeito que está, aleluia, a sua vida, aleluia, não tem garantia e nem certeza para onde vai. Esta vida que você quer continuar caminhando, ou é a vida, aleluia, que a palavra nos fala aqui, o caminho estreito, que o próprio Jesus diz aqui em João 14, eu sou o caminho, aleluia, que conduz o homem ao céu. Aleluia. Qual o caminho que você prefere? Porque tem gente aí se preparando, se esforçando, estudando, ralando a noite inteira, aleluia, para passar num concurso, para passar, aleluia, no Enem, para fazer uma faculdade, aleluia, e se prepara nesta vida, mas aí se esquece da vida espiritual, sabendo que esta vida aqui, ela é passageira. Esta vida aqui, ela tem um ponto final, ela tem um limite, aleluia, que Deus deixou para cada um de nós. E esse limite que Deus colocou na vida de cada um de nós não sabemos. Uns morrem ao nascer, outros morrem depois de 3 dias, outros morrem com 1 mês, outros morrem com 20 anos, outros com 30, outros morrem com 60, outros morrem com 80, mas nós não sabemos. Mas queremos passar para você, aleluia, que é o que a Bíblia diz: não se prepare, mas esteja preparado para o dia em que o Senhor nos chamar. Então, queridos amigos, aqui está a oportunidade que o governador colocou na mão deste povo, e eles escolheram Barrabás. E nesta noite, a quem você escolhe, Jesus ou Barrabás? Louvado seja o nome do Senhor. Você também tem a liberdade de escolher Jesus ou Barrabás. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, eu quero ler João 10 e o versículo 32, que nos diz assim a palavra de Deus: porque todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O 33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então aqui está a palavra de Deus. E fica dentro do seu coração esta palavra. E eu aconselho: escolha para ti Jesus Cristo. Escolha para ti este caminho para você caminhar, para você servir a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o apóstolo Tiago nos diz na sua carta,
aleluia, no capítulo 4, versículo 4, que aquele que se constitui amigo do mundo, dos prazeres do mundo, se torna inimigo de Deus. Aleluia. E eu lhe pergunto, você que abraça o mundo, que está no mundo, como diz Tiago, e se torna inimigo de Deus, quando você morrer, você vai para onde? Qual o céu que você vai? Me diga aí. Aleluia. Não é coisa de se pensar, não? Aleluia. Qual o céu que você vai? Que se Tiago está dizendo que aquele que abraça o mundo, está mergulhado no mundo, os prazeres do mundo, torna-se inimigo de Deus. Quando ele morreu, qual o céu que ele vai? Para o céu de Jesus? Inimigo, como é que vai? E lá no céu não existe arrependimento, não. Lá no céu que eu vou chegar lá, Deus vai ver se eu mereço ou não. O arrependimento é aqui na terra. Aleluia. A pessoa já parte salvo daqui. Aleluia. Para viver a eternidade com Deus. No céu não existe perdão. O perdão é na terra. A palavra nos diz que tudo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Aleluia. A parte daqui para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se fosse assim, Jesus não precisava Jesus ter vindo à terra, sofrer aqui na terra. Jesus desceu dos céus, deixou o trono de glória, deixou a sua posição de Deus e veio a esta terra sofrer aqui, pagou o preço aqui na terra para poder nós ter essa oportunidade, esse merecimento de perdão e de salvação. Foi aqui, é aqui na terra. Aleluia. E o versículo diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, eu negarei diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então é aqui. Quando você morrer, não adianta mais nada. O que diz a letra daquele hino do cantor, né? Quando morrer não adianta mais prece nem Ave Maria. Tem que aguardar pelo último dia a condenação do juízo final. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A letra desse hino fala muito claro. Aleluia! A multidão leva até o cemitério, mas de lá para frente o caos é mais sério. Não tem ninguém para lhe acompanhar. E a Bíblia diz que quando o justo morre, os anjos vêm recolher, mas quando o ímpio morre, ele é sepultado. Está aí Tiago para sepultar, né? Aleluia. Ele entende muito bem isso aí, que ele fica por último lá, né? Todo mundo vem-se embora, ele fica lá. Então, meu amigo, eu lhe aconselho nesta noite você pensar mais um pouco a respeito da sua vida após a morte. Porque tem gente que acha que a vida é só essa aqui, mas não é. Essa aqui é uma oportunidade que Deus nos dá. A vida principal é após a morte, que ela é eterna. Qual é o destino da sua alma? A eternidade que vai, aleluia, descansar a sua alma, com Deus ou sem Deus? Nos céus ou no inferno? A Bíblia diz céu e inferno. E a Bíblia diz que o sofrimento do inferno nem se compara à pior vida que você vive aqui na terra. E nem também, aleluia, a alegria do céu não se compara, aleluia, a melhor vida que alguém possa viver aqui na terra. Não dá nem para comparar. Louvado seja o nome do Senhor. Então fica esta palavra. E eu lhe aconselho nesta noite, pense um pouco a respeito da sua vida após a morte. Aleluia, aqui está o caminho. Aleluia, aqui está a palavra de Deus que nos orienta como devemos fazer. Leia esta palavra. Mas eu quero, antes de finalizar, perguntar se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Alguém nesta noite que quer aceitar a Jesus como seu Salvador da sua vida? Eu não estou dizendo que você não tenha Ele, não. Eu estou perguntando se você quer fazer parte
desta família e entrar por esse caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida, como diz Mateus 10, como a gente acabou de ler aqui? Alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Ao fim o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Aleluia, Jesus. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado tua alma, mas não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu, aleluia, Jesus, de qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilhará-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu, aleluia, Jesus, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória
A carta do apóstolo aos Coríntios nos diz, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, mas aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, queridos irmãos, aqui está a palavra de Deus. Deus é quem aprova. A aprovação vem dele, salvar os crentes, aleluia, pela loucura da pregação. Esta palavra para muitos parece loucura, mas é poder de Deus e salvação para os que creem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui está a palavra de Deus. Vamos nos colocarmos de pé, vamos agradecermos a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos dado, por este trabalho realizado nesta noite, por este culto em ação de graça, pela vitória na vida do nosso irmão, desta família, né? E aqui estamos agradecendo ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que dá a vida, como também tira a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele achou por bem, assim como ele fez na vida do rei Ezequias, acrescentar mais 15 anos na vida do nosso irmão, né, irmão? Ele achou por bem. O rei estava para morrer. Ele disse ao profeta, diz lá a ele que ele vai morrer. Prepara a tua casa, coloca em ordem a sua vida, porque desta enfermidade ele vai partir. Mas depois ele virou o rosto para a parede, chorou, pediu a Deus, e Deus disse, volta, diz ao meu servo que eu vou lhe acrescentar mais 15 anos de vida. Oh, irmãos, que Deus bom, né? Aleluia. Mesmo assim ele fez na vida do nosso irmão. E aqui estamos agradecendo a Deus. Alguém para Jesus que quer fazer parte desta família, que quer entrar por este caminho que conduz ao céu, é apertado. Alguém diz, não é fácil ser crente, não, mas não é difícil, porque o caminho é apertado. Mas Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Alguém? Não? E que Deus lhe conceda a oportunidade, né, de servir a Ele. Então nós vamos agradecer a Deus nesse momento com oração. Agradecemos a dona da casa, nossa irmã Maria, né, por esse milagre que o Senhor fez na vida do seu irmão. Então toda a família está aqui agradecida a Deus. Então vamos orar. Desde já nós agradecemos também, né, pela oportunidade de ter chamado a igreja para estar aqui também com ele, toda a sua família, agradecendo ao Senhor. Ela não é crente ainda, mas quem sabe, né, irmão? Quem sabe? Uma coisa ela está sabendo hoje, que o caminho é esse. Se quer ficar ao lado de Jesus, se quer morar no céu, o caminho é esse. O caminho é Jesus, não existe outro. Tem que servir a Ele, tem que aceitar a Ele, tem que confessar a Ele, e é enquanto tem vida. Quando tem vida. Depois que morrer, a coisa se complica mais. Amém? Tem que confessar agora, quando tem vida, que Deus lhe deu oportunidade. Muito bem, amanhã, queridos irmãos, nosso culto de obra missionária, né, estaremos ali para adorarmos a Deus em nome de Jesus. Muito bem, então vamos agradecer a Deus, convidar aqui o presbítero irmão Geriel para fazer esta oração por toda a família também. Bem, meus irmãos, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa bênção, por esse milagre. Com certeza, Cássio, é só o que ele contou, irmão, já é um testemunho do que Deus pode fazer, né? A sua família com certeza foi impactada pela sua história, pelo que ele contou. Com certeza, em particular, ele tem detalhes que ele já contou para a sua família, do que Deus fez na vida dele. E a maior pregação que o homem pode fazer é a sua vida, né? É o seu testemunho de vida. E que Deus abençoe a família, Deus continue dando vitória. E que ele realmente seja a porta aberta para a salvação de toda a família dele. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos em Tua presença, em Tua casa, Pai. Muito obrigado por esse momento, meu Deus, desse lugar, Senhor, aqui na casa da Tua filha, meu Deus, abençoe grandemente, Senhor, esta família, Pai, da bênção, vitória, meu Deus,
que as portas da salvação possam estar abertas, Senhor, para cada um deles. Pai, abençoa tua igreja em geral, Senhor, dá-nos uma noite de paz e tranquilidade, meu Deus. Como também, meu Deus, te pedimos por essa rua, Senhor, por esse bairro, meu Deus, abençoa grandemente, meu Deus. Sua palavra foi pregada, meu Deus, que seu Espírito Santo possa agir. Meu Deus, aqui nós pedimos por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça e receba a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos diz amém. Quem disse amém? Receba a sua vitória em nome de Jesus e a paz do Senhor.